Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá a todos, mais uma vez cá estou eu com o meu amigo Leonardo para vos falar um bocadinho daquilo que aconteceu com as equipas portuguesas no campeonato de placar handball 1, mas também nas competições europeias. É verdade, a Ema já disse aqui qual é que vai ser o alinhamento deste programa. Vamos começar por falar um bocadinho das competições europeias. Tivemos Porto e Sporting em competição e depois passamos para este fim de semana e também semana que tivemos vários jogos do campeonato de placar handball 1, portanto vai ser um programa muito interessante, tenho certeza absoluta. Ema, começamos com o jogo da Liga dos Campeões entre o Porto e o El-Verum, um jogo muito complicado, diria mais do ponto de vista psicológico e emocional do que propriamente aquilo que se passou num jogo. Foi o primeiro jogo do Porto desde que perdemos o Alfredo Quintana e portanto sabíamos que ia ser um jogo com uma carga emocional muito grande e assim o foi, e acho que tocou em todos quando vimos aquele minuto de silêncio, aquela primeira homenagem, os vários jogadores do Futebol Clube do Porto visivelmente emocionados. No entanto foi a melhor forma, diria, de o homenagear, foi com uma vitória 38-31, uma vitória importante para o Porto que tem impacto naquilo que vai ser o futuro do Porto nestas competições europeias. Mas olhando para este jogo, então o que é que te pareceu a exibição do Porto? Realmente foi basicamente aquilo que tu disseste, foi um jogo muito emocional e um jogo bastante complicado, intitulado em vários sítios como o jogo mais difícil das suas vidas para os jogadores e comitiva do Futebol Clube do Porto e realmente foi visível isso, mas o mais importante é que o Porto conseguiu ultrapassar e conseguiu vencer um jogo importante e evitar um adversário muito complicado na próxima fase. Não é que o Aalborg não o seja, mas será sempre mais acessível ou menos complicado do que o Kiel. Mas sabemos que o Aalborg está a investir muito, embora seja mais no futuro, e o Porto ainda os vai apanhar na fase como eles estão, que é uma equipa muito forte e tem feito uma excelente prestação nesta Liga dos Campeões e não vai ser um adversário fácil, mas é curioso que o ano passado, quando a prova foi interrompida, o adversário do Porto nos oitavos de final da Champions ia ser exatamente o Aalborg e agora vamos ver aquilo que deveríamos ter visto na época anterior. Exatamente, tiraste umas palavras da boca, era isso que eu ia dizer. Vamos ter uma reedição, ainda que não tenhamos tido a primeira edição, uma reedição da primeira fase, da fase eliminar da Liga dos Campeões, e portanto um Porto que vai enfrentar então o Aalborg, tal como a Emma disse, uma equipa que se tem reforçado muito, já com olhos no futuro, e já sabemos e noticiamos aqui na 7 metros que Mikael Hansen vai voltar ao seu país natal, vai voltar à Dinamarca para representar o Aalborg, e portanto a equipa vai ter uma grande equipa no futuro, mas neste caso não deixa de ser uma grande equipa e vai-se dar muito trabalho ao Porto agora nesta fase eliminar. De seguida temos o Sporting que perdeu contra o Fuchsia de Berlim, e sabíamos que ia ser um jogo muito complicado. O resultado foi uma derrota ainda pesada por 10 golos contra o Fuchsia de Berlim, um jogo que se disputou na Polónia, não se disputou na Alemanha como se calhar se esperava, e foi uma derrota, mas também sabíamos que este Sporting já estava apurado desde há 2 jornadas atrás, portanto depois perderam frente ao Dinamo e perdem agora contra o Fuchsia de Berlim, e sabíamos também que ia ser um jogo muito complicado. Estamos a falar de uma equipa, que joga na Bundesliga, para mim a melhor liga do mundo, não sei se concordas comigo, quer dizer, eu sei que não concordas comigo, para ti é a liga francesa, mas para mim eu gosto muito mais de ver a Bundesliga, e portanto também sabemos que a diferença de ritmo competitivo ia ser completamente diferente. Achas que isso se sentiu assim tanto nesta partida? Primeiro deixa-me fazer-te aí uma correção. Eu percebo aquilo que tu disseste, o porquê de eu não achar, ou achas tu que eu não acho que a Bundesliga seja o melhor campeonato. Tendo em Mas, conta a tua é que admiração eu vou explicar. conhecida pela Liga Exato. Francesa. Sim, eu tenho um carinho muito especial pela Liga Francesa, mas isso vem muito a ver com as pessoas com quem eu conheço e que lá estão, e acabei por ganhar esse carinho por França e pelo handball francês, mas reconheço claramente que o campeonato alemão é o mais competitivo do mundo e isso torna-o melhor de todos. Mas focando naquilo que foi o jogo do Sporting contra o Fuchsia Berlim, já sabíamos que não ia ser um jogo nada fácil. Estamos a falar de uma equipa que é de outro patamar, quer queiramos, quer não, o Fuchsia está muito acima do Sporting. É uma equipa que tem campeões do mundo, que tem ex-jogadores de Barcelona,
não estão na Champions, porque lá está, a Bundesliga é uma liga muito competitiva e apenas vão dois, um mais o convidado, acho, à Liga dos Campeões, e portanto é muito complicado. Na Alemanha, quando temos equipas como o Flensburg, o Kiel, o Futscher, o Rhein Karlowen, existem imensos candidatos à Liga dos Campeões, e é por isso que o Futscher não está lá, mas é uma equipa que está muito habituada às competições europeias e que tem um andamento, digamos assim, bastante diferente daquilo que tem o Sporting, e essa superioridade acabou por se sentir, e nós sabemos que o Sporting não está a ultrapassar uma fase muito favorável. Continua com um plantel curto, embora já tenha os 2 novos reforços, ainda falta Edmilson entrar no plantel, mas continua a ser um plantel com poucas soluções. Defensivamente têm conseguido estar relativamente competentes, mas ofensivamente continua-se a notar muita falta de soluções, muito dependentes das decisões de Pedro Valdés. Quando deixaram de ter Franquis, acabou por ser o Valdés a ter que assumir mais, e as soluções do Sporting acabam por ser Valdés no 2-2, ou se conseguirem conquistar, lá está, com a boa defesa que conseguem ter bolas para saídas rápidas, ou então em ataque organizado, acabam por ter muitas dificuldades. Sim, exato, e foi então um Sporting, tal como disseste, uma equipa que tem algumas limitações em termos do plantel, e sabíamos que a saída do Franquis iria então colocar à vista de todos ainda mais essas limitações, e foi portanto uma derrota, tal como tu disseste, difícil. Sabia-se que era também um adversário de peso, e o Sporting que agora vai enfrentar o Wisla Plock na próxima fase, um Wisla Plock, se calhar não o Wisla Plock que ouvimos há vários anos atrás, na altura, quando tivemos lá o Tiago Rocha e o Gilberto, mas achas um Wisla Plock um adversário que está, não quero dizer ao nível, mas que o Sporting tem fortes probabilidades de passar agora esta próxima fase e continuar em prova? Eu acho que o Wisla Plock é um adversário complicado e relativamente superior ao Sporting, mas claro que o Sporting tem hipótese e tem de lutar para passar, apesar de, na minha opinião, não ser favorito, tem tudo ao seu alcance para conseguir passar à próxima fase. Tal como tu disseste, o Wisla Plock não está tão forte como já teve, mas é uma equipa que também tem muitos jogadores rotinados e habituados a estas ligas europeias, o que dificulta um bocadinho o trabalho do Sporting, mas lá está. Se esta equipa do Sporting conseguir fazer com que os reforços se adaptem bem e comecem a ganhar mais rotinas e a melhorar o seu nível de jogo ofensivo, claro que terão hipóteses, e vamos acreditar que os Leões vão lutar para passar à próxima fase. Sim, sabemos que normalmente as equipas do centro da Europa são fisicamente muito fortes, acabam sempre por causar esse tipo de problemas quando jogam contra as equipas portuguesas, quando olhamos com mais atenção. Mas então vamos ter o Sporting a enfrentar o Wisla Plock e vamos ter o Porto a enfrentar o Aalborg nas competições europeias, na European League e na Liga dos Campeões, respectivamente. Emma, seguimos então aqui para o nosso campeonato de placar Handball 1. Foi um fim de semana e uma semana com muitos jogos, e começamos então com o encontro entre o Vitória e o Avanca. O Vitória que ganhou ao Avanca por 22-21. E Emma, nós antes deste jogo falámos um bocadinho sobre esta partida. Surpreendeu-te esta vitória do Vitória contra o Avanca? Não posso dizer que seja uma surpresa. Eu acho que era um jogo que eu esperava que fosse equilibrado e sinceramente poderia cair para qualquer um dos lados. Depois daquele jogo com o Avanca frente à São Joanense, em que tive a oportunidade de falar com o Ricardo Costa no fim do jogo, e ele próprio disse aquilo que eu tinha achado. Tínhamos visto um Avanca mais ativo defensivamente, com uma atitude totalmente diferente, e ofensivamente também a trabalhar outro tipo de soluções que não tinha feito até então, a procurar muito mais jogar com a segunda linha e muito mais as penetrações, e não tanto arriscar os remates de primeira linha, que não é nem nunca foi o ponto forte dos jogadores do Avanca, ali com Walter Furtado e André Sousa a serem dois decisores muito bons e a conseguirem explorar muito bem esse trabalho com a segunda linha, e realmente o Avanca estava com um tipo de jogo diferente e que na minha ótica ia poder causar outras dificuldades ao Vitória que não tinham conseguido fazer na primeira volta, que foi logo o primeiro ou segundo jogo do campeonato, e que na altura o Vitória venceu o jogo tranquilamente. Eu sabia que isso não ia acontecer, e
acabou por vencer novamente o Vitória, mas foi um jogo totalmente diferente, disputado até ao último minuto, e o Vitória acabou por conseguir sair por cima e conquistar os 3 pontos, que também foram importantes para esta equipa, que teve alguns resultados menos conseguidos, e aquela própria derrota no Póvoa, em que teve a vencer o jogo todo e depois acaba por perder por 1. Acho que esta equipa de Vitória estava a precisar de voltar a vencer para ganhar moral e confiança para o que resta deste campeonato. Uma equipa que tinha entrado neste campeonato com uma motivação muito, muito alta, uma ambição de estar no top meia tabela, digamos assim, e que depois teve resultados que comprometeram esse objetivo. Acho que precisavam de uma boa vitória para voltarem a acreditar. Exatamente, Vitória que ora se ganha por 1, ora se perde por 1, e o Vitória durante o fim de semana perdeu contra o Gaia, também em casa, por 21-22, e Emma, este foi um jogo em que nós depois também falámos depois da partida, foi um final, diria, de loucos, não é aquela questão do vamos arriscar ou vamos contentar-nos, e neste caso o arriscar acabou por não correr assim tão bem para o Vitória, mas e nós falámos sobre isto, tu também concordas com a abordagem do Vitória, e se estivesses tu nos sapatos de João Galego Garcia, também provavelmente tinhas optado pela mesma opção. Isto, quando se está cá fora, é muito mais simples de se comentar, mas foi exatamente aquilo que eu disse no final do jogo, e fica aqui também para quem nos está a ouvir e a ver consiga perceber aquilo que foi o meu pensamento no fim do jogo. Sinceramente, quando o Vitória pediu um time-out a 30 segundos do fim, foi um jogo que foi sempre disputado, apesar do Vitória ter começado por cima, depois o Gaia acabou por ganhar alguma vantagem, mas a segunda parte foi sempre taco a taco, digamos assim. Depois no final o Vitória pede o tal time-out a 30 segundos do fim, mais ou menos, e está a perder por 1, e digamos que na teoria, um jogo de campeonato, o treinador deveria dizer ou não, lá está, isto aqui depende muito do que cada um pensa, para aguentar e tentar fazer o golo do empate e segurar os 2 pontos. O que é certo é que o João Galego não o fez, e eu fiquei um bocadinho surpreendida, mas percebo, e lá está, esta minha vontade de vencer também se calhar levaria-me a ter uma decisão parecida, e eles decidiram arriscar logo, e que é certo é que logo após 5 segundos de ter recomeçado o jogo, Vitória já tinha marcado o golo e o time-out já estava na mão de Carlos Rezende, com um jogo empatado, tudo por decidir a 25 segundos do fim. Depois o Gaia acabou por conseguir desfeitear a defesa homem a homem do Vitória e vencer o jogo. Foi uma jogada arriscada do Vitória, que acabou por não correr bem, mas se vencessem o jogo ia ser uma vitória muito bem conseguida, e um risco que tinha dado certo, acabou por não dar, mas também, mesmo sem esse arriscar, poderiam ter perdido o jogo. Portanto, eu acho que dou o mérito ao treinador João Galego Garcia por ter arriscado, apesar de não ter conseguido. Sim, exato, e acaba sempre por ser entre a vitória e a derrota, perder por 1 ou perder por 100 é a mesma coisa. Neste caso podia ter sido o empate, sabemos que sim, mas também podiam ter não feito essa marcação ao meu homem e podiam ter defendido de forma mais normal, digamos assim, como estamos habituados, e o golo aparecer na mesma, e portanto foi uma opção arriscada, mas eu diria, aqui toda a minha opinião, sempre que se tenta ir para a vitória e sempre que se é ambicioso em relação à vitória, acho que não podemos ser culpados por depois as coisas correrem mal, porque é comum, e neste caso o Gaia com a bola nas suas mãos, com bola para vencer, tinha muito mais probabilidades de marcar do que propriamente a defesa realmente conseguir voltar a surpreender, e foi então o Gaia que venceu por 22-21 o Vitória, e o Gaia que depois também venceu o Sporting da Horta por 20-24. Emma, 2 vitórias aqui muito importantes da equipa de Carlos Rezende. Sim, sem dúvida que foram 2 vitórias extremamente importantes para esta equipa do Gaia, que eu já venho dizendo há algum tempo, ao longo dos episódios, que achava que esta equipa tinha qualidade que não estava a transparecer, não propriamente no jogo jogado, mas também principalmente na tabela classificativa. Víamos um Gaia na zona de despromoção, que não é nada normal, com a qualidade que o plantel apresenta, embora seja muito jovem, salvo o erro mais jovem desta primeira divisão. Acho que nós já tínhamos visto isso há pouco tempo, e realmente era, se não é dos plantéis com a média de idades mais baixa, mas realmente é um plantel que tem muita qualidade e que está a conseguir mostrar aquilo que vale, e a fazer 2 bons jogos, e a conseguir vencer o Vitória
em Setúbal com mais dificuldades e a vencer o Horta em casa, jogo relativo à primeira jornada, com mais tranquilidade, vencer por 4 bolas e a conseguir conquistar 2 vitórias que são muito moralizadoras e que esta equipa do Gaia acho que já merecia. Sim, claro, e nós já vínhamos aqui a falar há muito tempo do Gaia, realmente era uma equipa tal que nós tínhamos, tínhamos dito várias vezes, a qualidade estava lá, faltava era muitas vezes esta fase final dos jogos para a equipa realmente conseguir chegar às vitórias, e são 2 vitórias muito importantes que permitem logo ao Gaia subir vários lugares na tabela classificativa, e isto a mim só me traz uma música à cabeça do Elton John, I'm Still Standing. E realmente eles estão still standing. Eu digo aqui, eles estão I'm still standing better than I ever did. I'm looking like a true survivor. E eles estão lá, estão na luta e conseguiram 2 vitórias importantíssimas. E temos neste momento um Gaia em 13º lugar. Esperemos que tenham gostado então deste meu bocadinho musical. Hoje estou feliz, estava aqui num mood de cantar. Eu adorei. E falamos de Horta, que perdeu contra o Gaia, no entanto depois consegue um resultado muito importante contra o Águas Santas, e nós falámos aqui muito deste Águas Santas, a equipa que está a lutar realmente pelos lugares 4º, 5º, 6º lugar, e que nós colocámos até como o principal favorito a ficar em 4º lugar, e no entanto perdem pontos num local onde a equipa, tendo em conta o estatuto de favorita com quem entrava, não podia perder pontos em teoria, não é, Emma? É verdade, eu acho que nós temos de deixar de apontar as equipas, porque sempre que nós fazemos isso, depois a equipa acaba por escorregar ou ter um resultado menos positivo, que foi o que aconteceu com o Águas Santas no Feial, que acabou por perder pontos e empatar com o Horta. O Horta que é uma equipa que, na minha opinião, esta época tem feito alguns resultados algo surpreendentes. Também conseguiu ir ao Funchal empatar com o Madeira SAD, que é um resultado bastante positivo, conseguiu ir à Avanca vencer e tem feito, apesar de na tabela classificativa, nem sei, deixa-me aqui ir à cábula, estar em 14º lugar, tem apenas 15 jogos jogados, enquanto temos equipas já com 19, e isto acaba por enganar um bocadinho, mas acho que o Horta está a fazer uma boa época para aquilo que são os seus objetivos, a que nos tem habituado ao longo destes anos. E para o Águas Santas a ser eu ia já dizer uma derrota, porque este empate acaba por ser uma derrota para o Águas Santas, uma derrota moral, que depois de conseguir vencer aos seus adversários diretos apenas perdeu pontos com os grandes e depois acaba por perder pontos com um adversário que não é da sua liga, digamos assim, e acabam por custar, e o Águas Santas que quer ficar no 4º lugar, ou mais do que isso, eles já o disseram, e acabam por comprometer um bocadinho, mas claro que nada se decide com o jogo. Este resultado é muito importante para o Horta, é muito moralizador, depois de terem perdido com o Gaia, que aí sim era um jogo do seu campeonato, conseguiram ir buscar um ponto que não estava nas suas contas. Sabes o que é que eu digo a isso? Não. I'm still standing better than I ever did. Tal como disseste, um ponto importante, 2 pontos importantes para o Horta nesta sua luta, e tal como tu dizes, são 15 jogos apenas, e quando temos equipas ainda já com 19, realmente quando o Horta se conseguir então esses resultados importantes, quando o calendário se chegar ao final, realmente estes pontos depois que o Horta tem conseguido vencer vão ser importantes e vão fazer a diferença. Passamos então para o jogo do Sporting contra o Maes Maema, um Sporting que vence por 32-25, e mais uma vez, vemos a equipa que depois, quando chegamos às competições internas, o Sporting consegue realmente fazer diferença graças à sua qualidade. No entanto, depois sabemos que quando chegamos, e isto não é apenas uma questão do Sporting, é uma questão, diria mesmo, do campeonato português. O Porto, nós falamos aqui muito, é esse caso à parte, que para consumo interno as equipas vão conseguindo vencer, apesar de às vezes aqui e ali terem os sustos. Nas competições europeias é sempre muito mais diferente devido às alterações e à diferença de ritmo competitivo. Mas aqui um Sporting que cumpriu e venceu por 7 golos de diferença. Sim, o Sporting acabou por conseguir vencer, mas foi um jogo em que começou equilibrado, e deixa-me já deixar aqui uma palavra a este Ismael de Ricardo Moreira, que está muito diferente do que estava no início da época, muito mais contente e ter feito bons resultados, e conseguiu entrar neste jogo no João Rocha com atitude e a lutar para tentar vencer o jogo, depois alguma fadiga e também
não ter, lá está, aquele ritmo que o Sporting tem, quer queiramos, quer não, depois acabam por conseguir deixar o resultado fugir e acabam por cometer algumas falhas técnicas. Estamos a falar de um plantel muito menos experiente e mais jovem do lado do Ismael, e isso é normal, mas o jogo começou bastante equilibrado, ao intervalo apenas estava 16-13, um jogo por 3 não é nada de especial, e o Ismael conseguiu durante muito tempo manter o jogo equilibrado. Depois o Sporting acabou por conseguir disparar também, acertou muito bem defensivamente, e neste jogo nós vimos Schoenhardt com a mão quente. Os primeiros 11 golos do Sporting 6 são dele, acho que é assim qualquer coisa, começou mesmo com tudo, digamos assim, tudo lhe saía bem, e vimos Joel Ribeiro a começar o jogo a central e, na minha opinião, a fazer um bom jogo. Tal como eu escrevi esta semana, eu acho que Joel talvez não seja, não é talvez, não é central para uma equipa como o Sporting, que não possa assumir logo a titularidade, mas neste momento em que não tem Ruesga nem Nuno Roca, acho que faz todo o sentido dar a oportunidade ao Joel, apesar de ser o único central disponível. É um miúdo com qualidade para isso, e que tem mostrado isso já no jogo com o Futsche. Ele teve a oportunidade de jogar na primeira linha e tinha feito um bom jogo, e Rui Silva muito bem a apostar nele novamente neste jogo, e mais uma vez Joel a ser competente. E não era eu se não deixasse aqui esta parte sobre o Joel. Toda a gente sabe a opinião que eu tenho e sobre a utilização dele na ponta esquerda, mas o que é certo é que o tempo acabou por ditar aquilo que foi discutido por muita gente, e o Joel a aproveitar a oportunidade e a fazer um bom jogo, ao contrário daquilo que curiosamente aconteceu com Salvador. Na minha opinião, não esteve muito bem, principalmente na primeira parte, mas o Sporting conseguiu vencer e acertar. Também era sua obrigação vencer este Ismael. Sim, exatamente. Este aqui é o podcast de apoio aos guarda-redes, e neste momento também é o podcast de apoio ao Joel, mas realmente é como tu disseste, um jovem que realmente tem essa qualidade e fez a formação na primeira linha, e portanto nós sabíamos e sempre dissemos isto, que o facto de o vermos e dele às vezes ter jogos menos conseguidos na ponta era natural e era normal, porque apesar de tudo a ponta tem as suas especificidades, tem uma forma diferente de jogar, e quando se está habituado a jogar cá fora, depois ir para a ponta é sempre diferente. E Emma, passamos então para o último jogo, o Avanca Sanjoanense. Tiveste a oportunidade de estar lá. Uma vitória do Avanca, mas um jogo muito difícil, uma Sanjoanense que esteve muito, muito perto de roubar pontos ao Avanca. Sim, foi um jogo bastante equilibrado e muito diferente daquele Avanca Sanjoanense que tínhamos visto da Taça de Portugal, mas ambos os técnicos, que nós tivemos a oportunidade de falar com eles no final do jogo, disseram que este jogo da Taça não ia ter nada a ver com o jogo que se avizinhava do campeonato, e isso acabou por se refletir. Vimos uma São Joanense muito mais competente ofensivamente. No primeiro jogo, Vinícius Panda Carvalho não tinha estado àquilo que nos tem habituado, nem tinha feito um golo, e neste último jogo esteve ao seu melhor nível, bem como Lourenço Santos e Miguel Cortinhas a fazerem nem sei como é que é dizer, mas a liderarem aquele ataque da São Joanense muito bem, e a trabalharem muito bem também o 2-2 com Pedro Pires, a causarem muitas dificuldades à defesa avancanense, que é aquele 6-0 habitual que nós vemos, e muitas vezes a terem o Avanca a optar por meter Filipe Moraes a defender à frente, a tentar tirar momentaneamente ou Lourenço Santos ou Vinícius Carvalho do jogo, e até mesmo Miguel Cortinhas, tentarem variar muito essa marcação individual para tentar parar o ataque da São Joanense, mas tiveram muitas dificuldades. E do lado contrário acabou por acontecer o mesmo. A São Joanense começou com uma defesa mais recuada, mas ao longo do jogo acabou por utilizar mais profundidade na defesa e subir aos maiores influenciadores do ataque avancanense, tanto ao Walter como ao André, e a causarem muitas dificuldades ao ataque avancanense. Foi um jogo em que as defesas claramente foram superiores aos ataques, e foi muito equilibrado, e sinceramente não me admiraria se hoje estivéssemos a falar da vitória da São Joanense, porque foi um jogo que poderia sem dúvida ter caído para qualquer um dos lados. No final do jogo, a cerca de 2-3 minutos do fim, o Avanca está a vencer por 1, e a São Joanense tem 3 exclusões consecutivas, está com menos 3 jogadores em campo, consegue não sofrer e fazer golo, e isso foi um momento que a São Joanense parecia que já tinha perdido o jogo e voltou a renascer das cinzas, digamos assim,
e por isso digo que o jogo poderia ter caído para qualquer lado, acabou por cair para o Avanca conquistar uma vitória importante, mas que seria obrigação, porque claramente que o Avanca era favorito neste jogo. Exatamente, foi então um resultado muito importante para o Avanca também, uma vitória difícil, e a Sanjonense que mais uma vez esteve perto, e realmente é isso que nós temos visto, muitas vezes falta só aquele fator decisivo para conseguir fechar os jogos e conseguir então amealhar esses pontos que no final do campeonato vão ser fundamentais e são sempre muito importantes para a luta pela manutenção, neste caso a Sanjonense que regressou este ano ao campeonato pela Handball 1, à primeira divisão, e tem tido então um campeonato muito complicado. Emma, foi então este o nosso episódio, foram estes os jogos. Que mensagens é que queres deixar aqui para quem está a ver e a ouvir? Quero mais uma vez, que eu acho que já não faço isto há muito tempo, pedir feedbacks. Pensei que ias pedir para eu cantar outra vez. Pensei que ias pedir para eu cantar outra vez. Já chega, Leonardo. Mas quero pedir feedbacks, que eu deixei de receber feedbacks e fiquei muito triste. Não, por acaso, estou a mentir que eu recebi um feedback esta semana e foi muito positivo, mas nós também gostamos, como o Leonardo gosta de dizer, que nos deem umas duras, que é para nós melhorarmos. Mas espero sinceramente que gostem deste nosso conteúdo e fiquem atentos, porque agora nós iremos ter os pré-olímpicos e mais uma vez vão ter de nos aturar, que eu e o Leonardo adoramos falar sobre isto. É verdade, nós gostamos, adoramos falar e adoramos que vocês nos ouçam, tal como a Emma disse. Agradecemos os feedbacks e pedimos mais feedbacks, pedimos também mais duras, que ainda não recebemos, mas quer dizer, acho que recebemos uma. Eu lembro-me de ter recebido uma, não. Eu só me lembro da dura do meu som. Qual o teu som? Do teu som, sim, de só ouvir. Ok, pronto, desculpem lá, malta, isto já é tarde, nós estamos a gravar isto, já é tarde. Mas então agradecemos então que o vosso feedback não temos recebido, mas podem nos dar. Tivemos uma proposta no Twitter, alguma coisa que podíamos acrescentar ao site, que também foi interessante, portanto deem-nos, não só em relação aqui ao No Intervalo, mas também há 7 metros, conteúdos que vocês queiram ver, seja por escrito, seja também em vídeo, em áudio, digam-nos, vão entrando em contato connosco, seja comigo, com a Emma, com a 7 metros, com o Mateus, portanto podem sempre deixar o vosso feedback e nós agradecemos que o deixem, que é para nós podermos continuar a evoluir e trazer-vos aquilo que vocês realmente querem. Entretanto, tal como a Emma disse, vamos ter os pré-olímpicos, vamos ter um de olho nos pré-olímpicos, é o primo do de olho no Mundial, vamos ter um de olho nos pré-olímpicos, vão ser dia 12, 13 e 14, a seleção vai disputar aí em França, em Montpellier, um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora em 2021, esperemos que tudo corra bem e realmente vão para a frente os Jogos Olímpicos e também esperemos que Portugal consiga então fazer uma boa campanha nesse torneio de pré-qualificação para os Jogos Olímpicos, mas isso depois fica para o de olho nos pré-olímpicos. Foi então este mais um episódio do No Intervalo. Se também tiverem sugestões de músicas para eu cantar agora nos próximos episódios, então digam-nas, que eu posso ir para aqui e cantar só assim um bocadinho, depois tento meter a música no meio do programa e assim de forma que não pareça muito forçado, mas estejam à vontade para entrar em contato connosco. Este foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabasto. O meu nome é Leonardo Bordões. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.